Estamos aqui na lavoura plantada nas margens da BR-304 para explicar uma situação em que o homem planta e não colhe. E a gente falou aqui nas margens da estrada porque a gente sabe que tem uma área, as margens da estrada, que com a largura de mais ou menos 2 faixas de 30 metros, e tem uma cerca margeando isso aqui, porque é proteger, para evitar que os animais que estão no cercado passem para cá, causando acidente no trânsito. Mas o roçado do homem aqui, que a gente chama de roçado, é o plantio de lavoura, segundo o dono com quem eu estive conversando agora, isso aqui foi plantado no mês de janeiro, o milho e o feijão. E o milho, normalmente é o chamado milho ligeiro, que começa a botar pendão com 50 dias de vida e já teria a espiga com 65 dias de vida do plantio. Desde o plantio já teria espiga verde, para o chamado milho verde, e com 90 dias já teria a espiga seca, ou seja, o milho seco. E o homem, segundo o cidadão que planta nessa área, isso aqui foi plantado no mês de janeiro. Então esse milho que a gente está vendo com pendão está absolutamente atrasado. E segundo o nosso amigo, por conta de um verão que aconteceu já nesse ano, entre 2 chuvas, que passou de 25 dias. Quer dizer, o milho estava plantado e durante esses 25 dias a água desapareceu do solo e ele não conseguiu se desenvolver nas necessidades da planta. E o resultado é que está aí o milho botando o pendão com quase 85 dias de vida. E se botar alguma boneca que a gente chama de espiga, que é a boneca, o broto da espiga, não vai ter grãos, por conta do veronito, que a gente chama aqui, de mais ou menos 25 dias sem chuvas, suficiente para que o milho não colhesse os nutrientes e a água necessária por intermédio da raiz, porque não existindo a água ele não consegue tirar os nutrientes do solo. E muitas vezes a planta tem que liberar água do corpo para poder colher nutrientes. Mas se o milho está murcho, secando, não tem água para fazer isso. Então o milho atrasou e raramente vai ter uma espiga aqui com grão. Enquanto que o feijão macaçá, que a gente está vendo aí, como a gente já disse em outros vídeos, é mais adaptado a essa situação climática, ele conseguiu ainda botar algumas vagens aqui, e já tem até vagens secas do feijão. Mas mesmo assim a produção é insignificante diante da grande produção que esse feijão favorece no clima do Nordeste, o feijão de corda, feijão macaçá, feijão macaça. E como a gente disse aqui, nós estamos nas margens de uma estrada. E tem muita terra, algumas terras dessas não prestam porque foram removidas pela máquina para fazer os aterros, fazer os cortes na estrada, cortes no terreno. Mas tem muitas terras boas ainda, as margens da estrada, que se o homem quiser produzir, trabalhar, pode usar à vontade, porque não vai trazer nenhum malefício para o fluxo de veículos. Mas a gente explica isso aqui porque muita gente não sabe. Quer dizer, o homem que plantou aqui, ele tinha quase certeza que em 2022 ia ter bastante chuva, o suficiente para a sua lavoura produzir. É aí que deveria entrar, e a gente sabe que o clima está sofrendo uma transformação muito brusca por conta do aquecimento global, que é em todo o planeta Terra, e aqui não é diferente. Então, mesmo nós estando num ano de La Niña, que deveria trazer uma oferta de chuva regular e bastante intensa,
a gente está vendo aqui que não é mais como antigamente, como a gente diz. O clima está ficando doido e a gente sabe que a planta, a lavoura, ela precisa de água a todo instante. E 25 dias sem água, numa planta que precisa de água a todo instante e que só dura do plantio à colheita até 90 dias, é significante. E aí entraria a inteligência do homem, se fosse o caso. Ou seja, a gente sabe que até agora aqui caiu mais de 250 milímetros de chuva em 2022, de janeiro a março. E 250 milímetros de chuva significa 250 litros de água por metro quadrado. Era a hora e é agora, principalmente nessa área do Nordeste, de o governo e a comunidade científica aprender a captar e armazenar água das chuvas, sem perdas, sem fugas, sem contaminação, tanto para fazer agricultura durante o ano todinho, água suficiente para isso, como para o abastecimento urbano. Não tem outra saída, o homem não vai conseguir fazer água. A água que a gente tem aqui ainda é água da chuva suficiente para tudo. Só que, como a gente disse, está havendo uma modificação no clima em toda a terra, e aqui nessa área do Nordeste não é diferente. O ano passado, 2021, choveu menos de 100 milímetros aqui. Mas 100 milímetros de chuva, como a gente disse, ainda é 100 litros por metro quadrado, 100 milhões de litros por quilômetro quadrado. Então é só uma questão de tecnologia adaptada a essa nova situação para se resolver enquanto nós estamos vivendo essa situação climática que foi criada pelo próprio homem, como a gente sabe, com seu progresso, com seu envolvimento insustentável.